Olá, telespectador. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TVD o gerente do Sicoob Cred Inter, o Sérgio. Ele vai fazer parte de um quadro sobre educação financeira. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sérgio, que é encarregado, acho que de uma agência, uma das mais bonitas, né, Sérgio? Sem dúvida, eu acho que é a mais bonita, né? É mais puxando a sardinha daqui de Mococa. E ele fará uma série de quadros no decorrer do nosso programa, da nossa programação, sobre educação financeira, depois sobre investimento, depois sobre juros, que é para trazer de fato, uma educação financeira mesmo, né, Sérgio? Para ensinar o cidadão, para ensinar a família a não se endividar, se tiver endividado, como sair da dívida, como procurar e o que procurar nos bancos. Sérgio, o que você diz a respeito da educação financeira? O que você me fala sobre a inadimplência, a pessoa quando ela começa a cair em espiral financeiro e ele não quer falar para a esposa não quer falar para o marido, o banco, se ele interfere ou não, se ele ajuda a pessoa a entrar no colapso financeiro ou ajuda a sair, o que você pode nos dizer sobre isso? Então, Jair, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Acho que é sempre muito importante todo tipo de informação que a gente passa para a população, principalmente na parte financeira, eu falo que é muito importante, né? Agrega muito para isso, né? O Brasil, infelizmente, ainda vive um tabu, né, nessa questão financeira, né? Não se conversam, as famílias pouco conversam, né? Eu tive acesso a uns dados do SPC Brasil, uma pesquisa que eles fizeram, muito bacana inclusive, que quase 19% das famílias não conversam sobre gestão financeira, né? Então isso é um absurdo, estou falando de quase 20% das famílias elas não têm diálogo sobre finanças. Seriam mais ou menos 40 milhões de brasileiros hoje. Exatamente. Cegas financeiramente falando. Cegas financeiramente, não sabem o que se passa dentro da família, né? Por que disso, né? 61% disseram evitar conversar sobre finanças na família para evitar brigas, né? Discussões entre o casal e tudo mais. E 40% aí já admitiram brigar por questões de discussão financeira, né? Então ainda é um tabu, né, essa questão financeira, ainda é um tabu e realmente isso atrapalha muito, né? Às vezes quando se descobre o problema, às vezes a solução às vezes já está muito distante, o problema já está muito grande, né? Ele chegou numa proporção que realmente às vezes fica bem mais difícil de se tratar, né? Mas as instituições financeiras, de um modo geral, elas tendem a ter alguns requisitos para concessão e tudo mais, né? Às vezes nem sempre são feitas de maneira correta. O Sicoob, por exemplo, eu considero que o Sicoob é uma instituição bem conservadora para moderada, né, na questão da concessão, porque ela realmente preza fazer uma concessão realmente justa, uma coisa que realmente vai agregar, que vai fazer. Porque não adianta você fazer uma concessão muito ampla, uma coisa. Eu digo que o banco tem o poder tanto de levantar um cliente, né, como também tem o poder de derrubar esse cliente. O Sicoob, né? Ele é mais pé no chão, então. Exatamente. O Sicoob, ele tenta tratar isso de uma maneira bem próxima, entender as reais necessidades daquele cliente e fazer essa concessão de uma maneira bem conservadora, mas assim, entendendo a real necessidade e a capacidade que esse cliente vai ter de arcar com aquilo, né? Senão a conta não fecha, né? Não adianta o cara querer pegar um valor acima do que ele precisa, enfim, ou que ele não vai ter recursos para pagar isso, né? Como que você diria para o nosso telespectador que está em espiral financeiro, para ele se reerguer, para ele se organizar? Que mensagem que você traz para o nosso telespectador sobre o espiral financeiro, para evitá-lo e para sair dele? Eu acho que principalmente, todo tipo de problema tem que ser evitado, né? Então, esse espiral financeiro, eu acho que realmente cabe à gestão, né? O que é muito difícil de fazer ainda mais dentro da família, né? Eles têm muito pouco diálogo, né? Ainda é um tabu realmente. As finanças individuais ainda é um tabu. Você percebe que às vezes na maioria das famílias tem um provedor, né? As contas não são divididas de forma igualitária, então gera discussões, gera confusões devido a isso e acaba tornando isso realmente um tabu.
Agora, sem dúvida, todas as instituições financeiras, elas têm soluções para tentar arrumar essa questão, né? Essa espiral, como você disse, né? Então, eu penso que você tem que procurar muito a questão da troca de juros, né? Então, se a pessoa tem um cartão de crédito, está pagando o rotativo lá de 13%, 14%, a instituição com certeza tem outras linhas de crédito que ele pode utilizar para quitar esse rotativo, linhas de 2%, 3%, 4%, quer dizer, essa troca de juros, esse embasamento de troca de juros é muito importante, né? Agora, o cliente realmente tem que procurar a instituição antes da bomba estourar, né? É interessante que ele vá até a instituição. O que acontece é isso, devido a ainda ser um tabu, o cliente deixa para procurar a instituição depois que a coisa tomou Porque a bomba estourou, depois que a coisa tomou uma proporção muito grande, né? E aí o nome já está no Serasa, o nome já está sujo, então, e as concessões começam a ficar mais difíceis, né? Mesmo em uma renegociação, às vezes a taxa não seria tão interessante quanto se ele procurasse a instituição antes da coisa tomar essa grande proporção. Entendi. O Sicoob, por exemplo, ele teria alguma linha ou alguma... como se fosse uma doutrina, uma cartilha, um ensinamento ou uma linha de crédito para quem está tentando sair desse espiral? Sim, o Sicoob, hoje a gente tem um departamento de cobrança e esse departamento ele tem várias alternativas para tentar a negociação. A gente sempre preza pela negociação. Mesmo, né? Vamos supor, o nosso telespectador está com problema em outro banco, outra instituição financeira, mas ele procura o Sicoob para fazer uma portabilidade dessa dívida e procurar amaciar ou condizer a situação dessa dívida com a nova realidade dele. O Sicoob, ele comporta isso? Depende muito da situação, né? Isso depende muito da análise. Tem que entender até que ponto está a dívida desse cidadão, né? Para a gente entender até que ponto a gente consegue ajudá-lo. Mas sem dúvida o Sicoob está de portas abertas lá para estar atendendo essa clientela, sem problema. Sérgio, e fala mais um pouco do quadro que nós vamos fazer agora na nossa programação, que vai ser o quadro da educação financeira, né? Uhum. Primeiro você vai falar sobre a educação propriamente dita, economia familiar, vamos dizer assim. Economia familiar, como eu te disse, né? Tem que deixar de ser um tabu, né? E são vários fatores que realmente influenciam para que a família tenha uma gestão bacana e que não deixe as coisas virarem espiral, como você falou. Que essas dívidas não se acumulem e tudo mais. Então, as divisões, por exemplo, dentro do próprio seio familiar ali, a divisão de obrigatoriedades de cada um, entender quanto cada um ganha, quanto cada um pode contribuir. As porcentagens que pode gastar, pode torrar. Exato. Mulherada compra sapato, maquiagem. Isso, por exemplo, é bem interessante. Uma das coisas que mais são escondidas, né? São roupas, né? 48% das pessoas que consomem roupa escondem do cônjuge, né? Para evitar brigas e confusões, maquiagem, cremes, cigarros, drogas ilícitas, enfim. São os principais que são escondidos. E depois nós vamos ter um quadro sobre investimento. Acho que é moda hoje, não apenas moda, mas é um jeito de ganhar dinheiro. A questão do investimento, bolsa de valores, fundo imobiliário, compra e venda de terreno, de outros imóveis, carros, nós vamos tratar disso daí também. É bastante interessante, Jair. Hoje nós temos uma Selic bem baixo, né? Então a remuneração do dinheiro ele se tornou um pouco mais difícil, né? E às vezes na bolsa, um multimercado, você conseguia operar no mercado de balcão aí, você consegue às vezes ter uma rentabilidade melhor do seu dinheiro, uma remuneração melhor do seu dinheiro. Então na nossa programação, para o nosso telespectador que às vezes não saiba, você vai deixar claro que é Selic, Sim. que é remuneração. Então, telespectador, fizemos hoje um resumo de quais serão nossos próximos quadros com o Sérgio, gerente da agência do Sicoob Cred Inter de Mococa. Ele vai tratar sobre educação financeira, vai começar com economia familiar, vai passar para investimentos, e depois ele vai abordar temas empresariais, com controle de juros e tipos de operações. Sérgio, agradecendo por você ter aceitado o nosso convite. É costume do nosso programa trocar livros para que incentivamos a cultura, a leitura, que só a cultura nos libertará. Exatamente. Então tem aqui um livro, um presente, trata um pouco da política arcaica, para a gente entender nossa política hoje,
é um pouco da política nossa passada, um legado que foi deixado por um político. Te agradeço muito, eu acho que essa ideia é muito bacana, realmente a gente tem que incentivar a leitura, incentivar o conhecimento, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Como nós estamos tratando um pouquinho da parte de finanças, eu trouxe um livro bem interessante. Um livro de finanças. Eu preciso, bastante. Porque em casa minha mulher é mão de vaca, eu preciso gastar. O Poder e a Alta Performance. Paulo Vieira é muito bom esse cara. Interessantíssimo. Já li alguns livros dele, muito interessante. Já ouvi falar. Te agradeço de coração. Espectador, obrigado pela sua audiência. Esperamos que tenha sido satisfatória essa entrevista. E vamos ter mais com o nosso amigo. Vamos ter os nossos quadros aí, com as aulas do nosso gerente, nosso professor Sérgio. Obrigado e até a próxima.